Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz, Brasília, Distrito Federal. Gratos pela oportunidade de estarmos mais uma vez com vocês. O CEAL agradece e recebe com muito carinho e muita alegria a todos. Gostaríamos de agradecer o nosso irmão Paulo César, que nos brilhantou, que nos trouxe a alegria e essa harmonia maravilhosa através da música. Obrigado, Paulo, e que Deus te abençoe neste seu trabalho. Nós vamos agora pedir a todos, aqueles que queiram, trazer a sua água, o seu copinho de água ou a sua garrafa, para que os nossos amigos espirituais tragam para cada um de nós o remédio que nós necessitarmos para a cura dos nossos males físicos e espirituais, através da nossa água, na certeza de que, se o nosso pedido for sincero, vamos com certeza ganhar o que merecemos. Passamos a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, permita, Pai, que Jesus, o nosso meigo Rabi da Galileia, venha estar conosco através dos seus bons espíritos para nos assistir, para intuir o nosso orador, para trazer-nos o alívio que necessitamos, nos fortalecendo para enfrentarmos com tranquilidade e sabedoria as dificuldades que tivermos que enfrentarmos. Dai-nos discernimento e coragem para cumprirmos as nossas tarefas com amor e dignidade. Senhor, envolva-nos na tua alegria, na tua paz, preenchendo-nos de luz, abençoando o nosso irmão que fará o uso da palavra, da sua palavra, Senhor,
e abençoe, que as suas bênçãos e luz derrame sobre todos nós, em todos os cantos do mundo. Que assim seja e assim será. Aberto está a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Amigos, vamos falar um pouquinho, né? Com muito carinho, do nosso irmão que vem nos abrilhantar, nos trazer, né? Essa palavra esclarecedora, confortadora, o nosso irmão Dairson Azambuja. Falar um pouquinho desse nosso irmão, do seu trabalho e também da alegria de tê-lo conosco. Este nosso irmão, ele trabalha como vice-presidente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da Casa Sociedade Espírita Allan Kardec. Ele é palestrante, atuante, facilitador de cursos de mediunidade, estudo e prática, coordenador dos grupos mediúnicos da casa, coordenador dos grupos de iniciantes, aqueles que estão começando, iniciando na doutrina, e membro também da área de mediunidade do Conselho Espírita Internacional. E também facilitador do Evangelho Rede Vivo na Federação Espírita Brasileira. Nosso irmão Ayrton, muito bem-vindo. O André Luiz te agradece, como todos nós te agradecemos. Que Jesus te ampare e te conduza no que você tiver para nos transmitir nesta noite. Muito obrigado pela presença e esteja conosco. Olá, queridos amigos do Centro Espírita André Luiz. É com muita alegria que hoje aqui nós nos encontramos para fazermos algumas reflexões em torno da obra Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos para podermos refletir, meditar em torno das obras da doutrina espírita e desta obra de Joana de Ângeles. Nós estaremos apresentando um PowerPoint, apresentação de slides, no qual vamos estar passando a obra, a capa da obra, e trazendo algumas considerações sobre o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o último capítulo de 30 capítulos desta obra, que nós estaremos, então, trazendo algumas reflexões para todos nós. Então, queridos amigos, esta obra de Joana de Ângeles, ela é muito significativa, o próprio título já nos traz esta reflexão. A possibilidade, obviamente, da felicidade relativa que o nosso mundo comporta, mas ela está nos falando, nos seus capítulos, justamente sobre a par do conhecimento espírita, do quanto nós vamos adentrando neste conhecimento, compreendendo as lições de Jesus, entendendo que a doutrina espírita consegue nos trazer tanto de esclarecimento como de consolo, que nós podemos sim, apesar das maiores dificuldades na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, por assim dizer, nós temos estas ferramentas. E nesta obra ela nos aponta tudo isso. Mas nós gostaríamos, antes de adentrar nos capítulos propriamente ditos, falar um pouquinho sobre a capa. Porque normalmente, com toda a obra que a gente se depara, nós olhamos a capa, achamos por vezes muito bonita, principalmente da psicografia de Divaldo, tem muitas capas com flores, com sol no fundo, mas esta obra, especificamente, ela tem todo um significado diferenciado que, às vezes, no olhar
rápido, nós não nos damos conta. Nós poderíamos dizer até que é uma capa um pouco nítida, porque tem o marrom, mas tem um significado muito especial, que foi feita esta capa para esta obra pelo projetista, colaborador da Mansão do Caminho, Cláudio Urpia. Mas antes de adentrarmos na explicação do significado dela, nós precisamos dar base na obra kardeciana, na codificação espírita, que todo trabalho deve ter esta base da doutrina espírita. Nós gostaríamos de trazer aqui a questão 614 do Livro dos Espíritos, que justamente nos fala sobre a felicidade e que vai nos dizer que a lei natural é a lei de Deus. E é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Olha quanto é consolador este item do Livro dos Espíritos. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando da lei natural o homem se afasta. Vamos então agora ao projeto gráfico. Bom, nós vemos aqui uma janela. Esta janela, como o projetista visitou Assis, no Vale da Úmbria, na Itália, ele reproduziu a janela originalmente. O quarto onde viveu e faleceu Clara de Assis. E além da janela, nós vemos lá o amanhecer e as construções milenares do Vale da Úmbria. Ao lado esquerdo do rosto daquela moça de branco, que também tem um significado todo especial, nós temos a Catedral de São Gimignano. Ao lado direito, a Catedral, ou a Basílica, como é atualmente denominada, a Basílica de Santa Clara. E as paredes marrons, pouco nítidas, poderíamos dizer assim numa primeira impressão, é uma analogia com as roupas de Francisco de Assis. E os amigos que tiverem a oportunidade de folhear essa obra, depois, no final, nós vamos trazer uma prece que Joana de Ângeles faz a Francisco de Assis, nós vamos perceber que é uma relação muito estreita entre Clara de Assis, que é uma reencarnação anterior de Joana de Ângeles, Francisco de Assis e o próprio psicógrafo, que é Divaldo Pereira Franco. Divaldo Franco relata que a primeira vez que ele teve a revelação de que Joana de Ângeles teria sido Clara de Assis foi justamente na Basílica de Santa Clara, quando ele visitava Assis, na Itália, e que ele então foi ver o corpo de Clara de Assis, muito bem conservado, justamente, e ele se posicionou ao lado do corpo e olhava para o corpo. Aqui nós estamos fazendo um pouco de teatro, trazendo as palavras do querido amigo Divaldo, de como se deu esta ocorrência. Ele olhava para o corpo, olhava para Joana. Joana olhava para o Divaldo, e ele olhava para o corpo, e começou assim a pensar, mas como são parecidas, visto o corpo estar bem conservado, de Clara de Assis. E então, em determinado momento, como diriam os jovens nas expressões de hoje, caiu a ficha, e se deu conta, e disse assim para Joana de Ângeles, é você? E ela, então, anuiu com a cabeça, e este foi o momento da primeira revelação de que Joana de Ângeles, a autora dessa obra, teria vivido como Clara de Assis ao tempo de Francisco de Assis. Mas e aquela moça de braços abertos seria Clara de Assis? Segundo o projetista, não, seríamos nós, representados ali então por aquela moça jovem de branco, para simbolizar a pureza das nossas atitudes. Nós diríamos o exercício do esforço pelo bem. De braços abertos, e uma alusão à cruz que cada um de nós tem que carregar. As dificuldades que, por vezes, fazem parte e são projetadas, e são planejadas, e são programadas por nós mesmos,
na busca do processo evolutivo. Por isso que são combinadas, são aquelas dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa caminhada. Porém, com o semblante feliz pela oportunidade da confiança na espiritualidade, principalmente que a doutrina espírita pode fazer por todos nós, nos esclarecendo estas ocorrências. E a pergunta que fica: quantas orações e reflexões essa janela testemunhou? Quantos olhares para o céu deve ter dado Clara de Assis através dela? Quantos livros, quantas cartas deve ter escrito sobre a luz e a brisa dela? Quantos sorrisos de êxtase quando em contato com o Cristo através das suas meditações? Este quarto é sinônimo de felicidade. E agora sim, o capítulo 1, que é intitulado Acontecimentos Imprevistos. Nos diz a benfeitora que a Terra é escola abençoada, nos faculta o progresso intelecto moral, não apenas o progresso intelectual, para que se dê esse avanço, essa evolução, mas também a questão da moralidade dos espíritos. Nós, os que estamos aqui no corpo, nessa vivência, sobre essa experiência, alunos dessa grande escola, somos devedores das leis soberanas da vida, desfrutando aqui da oportunidade feliz de reparação. E o sofrimento, de alguma forma, é benfeitor, é o nosso professor, pois que nos proporciona a visão correta para o comportamento libertador. Não é difícil de entendermos esta expressão que a benfeitora se utiliza. Vamos ver um exemplo nosso, por exemplo. Nós, os espíritas mesmos, né, ou aqueles que já estamos adentrando, aprofundando os estudos da doutrina espírita, nós sabemos o quanto os amigos espirituais podem nos ajudar quando nós recorremos às ferramentas que ela nos proporciona. A prece, por exemplo. Mas, vejam bem, há determinadas situações em que, no decorrer da nossa vivência, tudo está bem, tudo está tranquilo, estamos felizes, não há nenhuma dificuldade orgânica, estamos empregados, bem alimentados, sobre um teto que nos alberga. Nos esquecemos de orar. Aí, uma pergunta que eu gostaria de deixar aos amigos. Quem de nós se esquece de orar quando a dor aperta, quando o calo aperta, quando a dor chega, quando a dificuldade vem? A gente não esquece. Até o início da prece nesse momento é diferente. Normalmente, a gente respira fundo e diz assim: meu Deus, como está difícil. Me ajuda. E os amigos espirituais acorrem a nos ajudar. De outras circunstâncias, quando tudo está bem, a gente diz assim: cheguei em casa do trabalho, tomei um banho, comi alguma coisa, agora vou dormir. E aí começa uma prece que às vezes a gente nem termina porque o sono vem antes. É disso que nós estamos falando. O sofrimento e a dificuldade, por vezes, nos impele a florescer a confiança na espiritualidade e se utilizar ali da oração para fazer o nosso pedido, a nossa prece. Então, sobre esse aspecto, a dor é benfeitora, é instrutora, é professora. Diante ainda desses acontecimentos imprevistos, nós podemos correlacionar o desencarne de um ser querido, falência, desencantos, desalento e dor, enfermidades degenerativas, conflitos e transtornos emocionais. Todos eles fazem parte do programa de iluminação do ser e da humanidade. E a doutrina espírita, por isso, a obra tem esta base, o conhecimento do espiritismo. Pois que, o que o espiritismo nos diz? Que nós não estamos aqui permanentemente, estamos de passagem. Do mundo espiritual viemos, para lá voltaremos. A verdadeira vida é a vida espiritual. Que nos importa uma existência inteira de sofrimentos se estivermos muito bem, obrigado,
no mundo espiritual por ter enfrentado as dificuldades que muitas vezes nós mesmos programamos. Estaremos muito bem. E a questão do desencarne de um ser querido, ou a nossa mesmo, não é? Meus amigos, se a verdadeira pátria é a pátria espiritual, estaremos bem. E não é mais a Deus. Esta é a beleza do Espiritismo, é o grande consolo, é a grande jogada. Não é mais a Deus. Não termina. É uma despedida. Logo ali nos encontraremos, nos abraçaremos, conversaremos novamente, teceremos ali programações para futuras reencarnações, reencontrando-nos e encontrando-nos sucessivamente nessa tarefa de esclarecimento. Estas dificuldades se apresentam e esperam ser bem recebidas. Vejam que expressão interessante. O que isso quer dizer? Que quando a dor chega, a gente deve dizer assim: olá, dona dor, seja bem-vinda, entra, a casa é sua, fica à vontade. Pois que é isso que a benfeitora está nos dizendo, se apresentam e esperam ser bem recebidas. Levam-nos a exercitar o desapego, a combater o egoísmo e o orgulho, rebustecem em nós, como vimos ali no exemplo da oração, a coragem. E amplia-se a fé na direção do futuro, fortalecendo-nos. Mas como assim ser bem recebida? Porque foram programadas. Nós combinamos quando ela chegaria. Em função de alguma dificuldade do passado que precisamos enfrentar. Então, foram ajustadas. Por isso, ela vem no momento propício. Então, como foi combinada, espera ser bem recebida. Nós gostaríamos de lembrar aos amigos que os capítulos eles são extensos, né? Aqui nós apresentamos um breve resumo, mas gostaríamos de indicar, leiam a obra. Ela justamente é muito rica nesta parte do consolo. No capítulo 2, nos fala a benfeitora sobre a amizade. É um capítulo belíssimo. O valor da amizade e o quanto os amigos podem nos ajudar na travessia e também a enfrentar as dificuldades. Nos conta que havia dois sujeitos, um chamado Pítias, outro Deimon. Pítias era muito estoico e viveu ao tempo do rei Dionísio na cidade de Siracusa. E como o rei Dionísio era praticamente um ditador, Pítias vivia falando dos desmandos do governante em praça pública, porque tinha o dom da oratória, seguido de perto pelo seu amigo Deimon. É uma amizade desde a infância. Nós diríamos aqui uma expressão aqui de nós, os gaúchos, mas já ouvimos ela em outros estados também, quando uma amizade verdadeira, assim se costuma dizer que são unha e carne, os que estão sempre juntos, são vistos sempre juntos. É isso que a expressão quer dizer. Deimon, então, estava sempre acompanhando o amigo, mas o rei Dionísio, contrariado com a fala de Pítias, o manda chamar ao palácio e lhe diz assim: mude o seu comportamento. Ou seria obrigado a aplicar a forma da lei, que na época seria considerado traição contra o governante, contra o rei, e teria, sob pena, a morte. E Pítias vai dizer então: mas eu só falo a verdade. Bom, está avisado. E ele foi, e como o rei não mudou seu comportamento, Pítias continuou a falar dos desmandos do governante em praça pública. Consequentemente, foi preso e condenado à morte. No entanto, como era de praxe, à época, o rei concederia ao prisioneiro, ao condenado, um último desejo. E Pítias disse assim, então: nada mais desejo senão visitar e despedir-me da esposa e dos filhos, que moram em outra cidade. O rei Dionísio, então, isso é impossível. Vais evadir-te? Vais fugir do julgamento? Não posso permitir. Deimon, então, dá um passo à frente e diz o seguinte: ora, eu me coloco no lugar dele. Se ele não voltar no tempo da sentença, terei o maior prazer em morrer no lugar dele em nome da nossa amizade. O rei, tens consciência de que se ele não voltar, morrerás no lugar dele? Sim, eu tenho. E assim foi feito. Pítias foi, e então estava chegando
no dia do julgamento, e o rei mandou chamar Damon, poucas horas antes da sentença, e disse assim: olha, teu amigo, né, aquele teu grande amigo, aquela amizade indestrutível desde a infância, ele não vai voltar, você vai morrer no lugar dele. E Damon só dizia assim: tenho certeza que algo ocorreu para impedi-lo de chegar, mas que ele chegará a tempo. Faltavam poucos minutos para a sentença, inclusive ele já estava ao lado do cadafalso, porque a sentença era pela forca, já ali preparado para morrer pelo amigo, e chega então Pythias carregado por alguns soldados e dizendo: olha, tudo ocorreu para me impedir de chegar até aqui. O navio que nós vimos naufragou, felizmente conseguimos nos salvar, nadamos até a praia, vimos vindo a pé, mas assaltantes. Ali, então, nos bateram, nos deixaram à beira do caminho, graças a Deus. Algumas pessoas, vendo ali a nossa dificuldade, nos atenderam, sabendo do que ocorria e do nosso desejo de estar aqui, para que o nosso amigo não morresse no nosso lugar, nos trouxeram até aqui. Nos diz, nesse capítulo, a benfeitora, que o rei não apenas perdoou a Pythias, como ainda solicitou aos dois que fossem seus conselheiros para que eles pudessem ajudá-lo com seus conselhos a tratar melhor o povo, mas o que ele queria realmente aprender era o valor daquela amizade. Sobre a amizade, nesse capítulo também a benfeitora nos diz que ela é muitas vezes esquecida por supremacia do ego, do eu, do nosso imediatismo, mas que a amizade é a chave para a legítima fraternidade entre os povos. Seu magnetismo, estar perante de um amigo, acalma e enriquece de confiança. Ser amigo é a maneira mais próxima para transformarmos-nos em irmãos. E que precisamos trazer o exercício e cultivar o doce sentimento de amizade, que proporciona alegria e bem-estar, que nada solicita, que nem impõe, que possamos treiná-la, doando-nos e não esperando nada, além de sermos o amigo do nosso próximo. E assim chegamos ao capítulo 3, Vivência Saudável. Este capítulo, Joana de Ângeles nos fala sobre o pensamento, o quanto ele é importante e o quanto ele exerce poderosa e essencial contribuição para a existência humana, que precisamos cuidar com empenho, nesse exercício sincero do hábito de pensar corretamente, corrigindo os velhos costumes de tudo censurar, de tudo reprimir, cuidando para não repetir os erros, comprometendo-nos, por vezes, a estágios mais graves. E também nos diz que há uma ciência atualmente chamada psiconeuroendocrinoimunologia. Consegui dizer, às vezes eu quase me perco para dizer essa palavra um pouco grande. O que ela significa? É o estudo dos pensamentos sobre as glândulas, sobre as nossas glândulas endócrinas. E que quando estamos com pensamento negativo, aquela pessoa que tudo está ruim, se chove está ruim, se faz sol está ruim, se está frio está ruim, se está calor está ruim, ela está negativamente bombardeando o tempo todo as glândulas endócrinas, diminuindo as defesas imunológicas. E a prece, o pensar positivamente, a confiança em Deus, mesmo nos momentos difíceis, aumenta as nossas defesas imunológicas e nos torna, assim, menos acessíveis às doenças de toda ordem, ao passo que o pensamento negativo nos torna mais acessíveis às doenças de toda ordem. Então, o pensamento, ele tem, né, essa poderosa contribuição também organicamente. Nem sempre, nos diz nesse capítulo, será fácil superar a provocação daquele que não pensa como nós. E hoje em dia nós temos aí as mídias sociais, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que quase todo dia recebemos uma provocação de alguém que tem um outro partido político ou que torce por um outro time. E ela nos traz que nem sempre será fácil superar, muitas vezes, a provocação,
mas que é necessário esforçarmos-nos pelo amadurecimento psicológico, respeitando o direito dos outros de terem as suas escolhas. Nos faz uma correlação de quando o arqueiro dispara a flecha, ele não pode mais deter o curso. Ele só pode deter o curso antes de disparar, depois de disparada, não. Assim é a palavra. E assim também é o nosso digitar nas mídias sociais. Mesmo que nos arrependemos e apaguemos a postagem, alguém pode ter printado a tela e ela está lá e alguém leu e provocou uma certa reação. Então é preciso o cuidado, né? Também com aquilo que nós postamos nas mídias sociais. É necessário, então, o exercício na fixação de paisagens mentais, de beleza e de amor, além de orar e agir na misericórdia, eliminando assim um campo negativo. E toda vez que uma ideia negativa, ou impulso, se nós preferirmos, de responder no mesmo tom, de dar uma resposta desaforada, como se diz, alcançar o nosso pensamento, induzindo ao rancor e à ira, façamos o exercício de substituir pela paciência e pela resignação, dominando o instinto de revide e preservando assim o pensamento vinculado às fontes do bem e fluindo assim as bênçãos de paz. Aqui nós gostaríamos de trazer uma sequência de palavras de pensadores sobre a felicidade. Nesses 3 primeiros capítulos, nós vimos ali, então, ferramentas que podem estar nos proporcionando o exercício e a condição de alcançar a felicidade relativa em conjunto com o conhecimento da doutrina espírita. E aqui algumas frases de alguns pensadores, como Robert Owen. O objetivo primordial e necessário de toda existência deve ser a felicidade. Mas a felicidade, ela não pode ser obtida individualmente. É inútil esperar-se pela felicidade isolada. Todos devem compartilhar dela, ou então a maioria nunca será capaz de gozá-la. Érico Veríssimo, grande poeta, nos diz que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Rochefoucauld nos diz que se alguém não encontra a felicidade em si mesmo, é inútil que a procure em outro lugar. Huber, a felicidade não é uma estação de chegada, é como viajamos, é o modo de viajar. Platão, procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. Dalai Lama, cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão decididamente conduz a uma melhor saúde mental e a felicidade. Provérbio hindu, o bem que fizemos na véspera é o que nos traz felicidade pela manhã. Aristóteles, na realidade, são nossas atividades conformes à excelência que nos levam à felicidade. E as atividades contrárias nos levam à situação oposta. E Emmett Fox, eu até diria que ela leu esta obra de Joana de Ângeles, o capítulo 3, A Vivência Saudável, que fala sobre o pensamento. Não posso afirmar isso, mas o que ela nos diz aqui é muito de acordo. Esta é a verdadeira chave para a vida. Se modificares a tua mentalidade, tuas condições se modificarão também. Teu corpo irá modificar-se. Tuas atividades rotineiras irão modificar-se. Teu lar irá modificar-se. Toda a tônica da tua vida irá modificar-se. Pois o estares feliz e contente, ou deprimido e infeliz, depende inteiramente do tipo de alimento mental de que te nutres. E não poderíamos deixar de trazer o nosso querido codificador, Allan Kardec. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Aqui algumas reflexões sobre a educação para a felicidade,
a necessidade de estabelecer metas, fixando resultados progressivos, porque nós precisamos mudar o nosso comportamento para almejar essa conquista. Então, exige esforço para essa modificação. Precisamos definir o que deve e o que precisa ser modificado, analisando o que queremos mudar e compreender que essas mudanças não são drásticas e grandes. Agora eu sou espírita, agora eu tenho condições de ser plenamente bom. Isso é um engano, isso leva algum tempo. É necessário um esforço. Aqui gostaríamos de recorrer à pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos. Como se reconhece o verdadeiro espírita? É aquele que é bom? É aquele que já venceu todas as etapas? Não, a resposta é: reconhece-se verdadeiro espírita pelos esforço que emprega para dominar as suas más inclinações. O que precisa ser dominado? Então, essas mudanças exigem esforço e duas ferramentas, a vontade, tá? O exercício e a vontade. Não são da noite para o dia, então é preciso coragem e perseverança para continuar. E nos utilizarmos da oração no propósito de vigiar, com a melhor das nossas intenções, com toda a emoção, que a nossa prece não seja nada mecânico. Não que não devemos fazer o Pai Nosso, que a gente sabe decor, mas pensar nas palavras quando fizermos. Exemplo, Pai Nosso. Se Deus é meu Pai, é Pai de todos nós. É Pai do criminoso também? Sim. Pois que ele está momentaneamente equivocado, como nós estivemos no passado, e hoje estamos aqui, assistindo uma palestra de reflexão sobre a mudança de comportamento. Eles também, talvez não nessa encarnação, mas terão as mesmas oportunidades que nós temos, pois que Deus é justo e equitativo. Por isso que ele é Pai Nosso. Refletir, mas vibrar a cada palavra, pois que isso aumenta a nossa frequência vibratória e permite que os espíritos amigos nos amparem, né, que nos ajudem num influxo de energias positivas e suaves, sustentando-nos nos nossos próprios propósitos e dando-nos aquela força necessária aos enfrentamentos da nossa caminhada. E o último capítulo, pulamos, né, lá do 3º para o capítulo de 30. É como não temos tempo hábil, né, meus amigos, pulamos aqui para esse que chama a presença de Jesus. E nos diz a benfeitora. É um capítulo muito, muito bonito, que nós temos esses enfrentamentos, pois que ainda estamos no mundo de provas e expiações. Está se tornando um mundo de regeneração, mas ainda não o é. Então, as dificuldades estão de permeio. E nós, enfrentando-as, nos posicionando enquanto ferramentas de Jesus para colaborarmos também nesse processo, como aquele que entende, que apreende e que coloca em prática. As situações difíceis, elas não vão deixar de vir porque nos tornamos espíritas ou porque estamos fazendo o bem. Fazem parte da nossa programação. Mas o enfrentamento perante a elas nos diminui a sua intensidade. Sendo assim, nas mais tormentosas situações, evitemos o pessimismo. Ninguém há, e aqui é preciso que se faça uma correlação nesta frase, não está escrito ali alguns, poucos, os espíritas, os homens de bem. Ninguém. Então somos todos nós, meus amigos. Ninguém há que se encontre em testemunho que não receba a ajuda de Jesus, inspirando paciência e resignação. Assim nós nos aprimoramos, moral e intelectualmente, reencarnando-nos nesses enfrentamentos, ampliando numa reencarnação a capacidade intelectual, noutra a capacidade emocional. Mas somente o enfrentamento pacífico é que vai equacionar as dificuldades que temos que responder à lei, à nossa consciência.
medindo seus valores morais pelas nossas próprias resistências espirituais. Nos diz a benfeitora que ninguém pode avaliar a angústia de Beethoven, que compôs surdo, enriquecendo, no entanto, a humanidade com a nona sinfonia, sem ouvir uma única nota. E que Jesus, porém, estava com ele. E, de novo, outra frase muito expressiva, e jamais, também ali não está escrito em algumas situações, somente no século XX, somente nesta época, lá no tempo dos cristãos primitivos, não, jamais deixou de amparar os que sofriam. Nunca tem contras ao abandono. Está sempre assessorado por abnegados benfeitores. Reserva-te, portanto, nas aflições, momento para as reflexões, para o convívio com Jesus, na oração, para que possamos lhe sentir a presença e também a inspiração. Jesus está sempre ao teu lado, mesmo quando não solicitado, através do nosso espírito protetor, através dos nossos bons espíritos, através dos espíritos que atendem, que nos socorrem nos momentos de dificuldades, quando solicitamos através da oração também. E esta outra frase muito expressiva: é possível que não te retire o sofrimento que necessitas para a felicidade mais adiante. No entanto, com certeza, proporcionará um clima de harmonia. Não é difícil de entender essa expressão. Vejam bem, supondo hipoteticamente nós, tutores de um filho, de um afilhado, de um neto, está resfriado, está gripado, levamos ao médico. O médico constata que é uma gripe muito forte. Aqui é uma situação de correlação, né? Uma situação hipotética. E ele vai, o médico receita assim: vamos lhe dar uma injeção chamada benzetacil. Eu tenho certeza que muitos conhecem esta benfeitora injeção que alivia, né, que nos ajuda nas dificuldades, principalmente em casos ali de gripe muito forte. Vamos supor que o nosso filho diga assim para nós: pai, essa injeção dói muito. Não deixa que a enfermeira dê injeção, porque vou ficar lá com o braço duro, o braço dolorido. O que nós iremos fazer enquanto responsáveis, enquanto tutores daquela criança que está sob os nossos cuidados? Vamos impedir que seja aplicado o medicamento dolorido agora, mas que trará benefícios mais tarde? Não, é claro que não. Deus também age assim para conosco. Tá? Certas ocorrências e situações são benéficas para o nosso adiantamento moral. Então, procuremos manter o pensamento nas lições de Jesus. E pouco a pouco, tudo se transforma para melhor. É importante também que não adiemos mais, como viemos fazendo há muitas outras reencarnações, um momento de libertação. Este é um momento decisivo de identificá-lo conosco. Esta é a hora de nos entregarmos por definitivo ao seu amor, deixando de sofrer. E procurando cada vez mais nos tornarmos aquele que também, por nossa vez, consola, esclarece, ampara, auxilia, tornando-nos representantes de Jesus num mundo de transição. E para finalizarmos, queridos amigos, gostaríamos de deixar esta prece de Joana de Ângeles a Francisco de Assis, que diz o seguinte, tem o título Exoração. Nós aqui fizemos o contrário. Esta prece está no início da obra. E a correlação ali do que seriam as janelas, paredes marrons, está no fim. Nós invertemos aqui, colocando essa prece no final. Vai nos dizer a benfeitora nesta obra: doce Pai Francisco, paz e bem. Tu vieste, suave cantor de Deus, trazer a natureza para as reflexões humanas e lograste o êxito de transformar um mundo sombrio em uma esplendorosa madrugada de bênçãos.
As criaturas humanas permanecem aturdidas, aguardando que a tua voz, suave cantor do bem, chegue-lhes à acústica da alma, para novamente escutar-se o balir das ovelhas, a musicalidade das abelhas operosas, as onomatopeias de todo lugar e a tua voz, da humildade, da abnegação e no sacrifício, sobressaindo-se em exaltação ao Altíssimo Senhor. Anelamos pela tua canção, Pai Francisco, e nada obstante tenhamos as mãos cheias de coisas no coração, há um espaço pleno aguardando que tu preenchas. Voltarás a cantar aos ouvidos do mundo, que não conhece ainda a tua voz, e a sinfonia do teu canto apontará o rumo de segurança na direção do Cristo. Pai Francisco, os teus discípulos já estão entre nós, preparando o teu caminho para a redenção da humanidade. Esperamos-te com a ternura imensa no coração e a alma regerta de ansiedades para a conquista da plenitude. Abençoa-nos, Pai Francisco. São as súplicas de todos nós, através do nosso coração agradecido por nos haveres aceito no teu rebanho. Joana de Ângeles. E todos nós, queridos amigos, precisamos manter o sentimento de gratidão por estarmos vivenciando este momento ímpar na nossa humanidade. Uma oportunidade reencarnatória bendita, com tantos benfeitores reencarnados entre nós. Em nenhuma outra época da humanidade nós tivemos tantas ferramentas e possibilidades de acerto, de sermos felizes, estarmos reencarnados junto a Chico, Divaldo Pereira Franco, 412 obras da verve, da psicografia do querido Chico, que tanto nos esclarece, nos elucida e também nos consola. Mantenhamos firme o nosso passo. Por mais difíceis as nossas dificuldades, tenhamos acesa a confiança, o lume da nossa fé. E Deus, que nunca nos deixa ao desamparo, estará sempre abastecendo a despensa dos nossos corações. Muito obrigado. Jesus nos ampare, nos fortaleça e possamos estarmos sempre perseverantes a caminho de Jesus, que nos aguarda e que algum dia nos perguntará: que fizestes da tua jornada, querido amigo? Que possamos dizer a ele que nós nos esforçamos por sermos melhores, colaborando com um momento de transição do nosso querido planeta. Boa noite para todos. Jesus nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Retornando felizes, alegres, e por ter ouvido com tanta maravilha essas palavras do nosso querido Darson, a quem nós agradecemos de coração, de alma, por ter nos trazido um tema tão atual, um tema que nos alerta, que nos acorda, né? E nos auxilia no caminhar do dia a dia, dessa época que estamos passando. Este tema, seja feliz hoje. Como foi maravilhoso, e agradecemos muito, meu irmão. Que Deus te recompense e te dê tudo de bom dentro destas palavras maravilhosas que você nos proporcionou nesta noite. O nosso agradecimento profundo pela sua presença. E a vocês, amigos, ouvintes, gostaríamos de informar que a nossa casa, o Centro Espírita André Luiz, continua virtualmente com todas as suas palestras, as suas orientações, mas presencialmente nós temos a nossa lojinha Maria Angélica, que é um bazar permanente, aquele que nos ajuda a
no nosso funcionamento do dia a dia, nas nossas despesas, na nossa sustentação da casa André Luiz. De segunda a sexta, este bazar nosso está aberto pela manhã. Nós fazemos a você o convite. Esteja conosco, venha contribuir da maneira que você puder para que a nossa casa se sustente. Informamos ainda que as atividades presenciais de atendimento ao público, em geral, ainda encontram suspensas na nossa casa. Temos disponíveis os atendimentos virtuais, feitos à distância, e fazemos de tudo para ajudar os frequentadores de forma mais segura, possivelmente usando as redes sociais do centro e a internet. Porém, apesar de tudo, o Centro Espírita André Luiz, como todos sabem, nós, para nossa sobrevivência, precisamos de arcar com despesas financeiras fixas. E por isso nós pedimos a contribuição dentro daquilo que você pode nos ajudar a manter a nossa casa funcionando. O nosso muito obrigado. Vamos, mais uma vez, agradecer ao nosso orador, o nosso irmão que nos alegrou com a música, agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo, e convidamos para a próxima palestra. Façamos, portanto, a nossa prece de encerramento da nossa reunião desta noite. Jesus, amigo e companheiro de todos nós. Jesus, fonte de bondade, rogamos o seu auxílio, Senhor, para que sejamos capazes de sermos conquistadores da sua verdade, sermos seus companheiros no nosso caminhar. Abençoe, Jesus, o nosso esforço, para que nós possamos conhecer, praticar, vivenciar o reino do nosso Pai. Jesus, irmão maior, dai-nos coragem, força, clareia, ilumine o nosso caminhar. Jesus, você é a glória deste mundo. És a nossa esperança, meu irmão. És, Jesus, a nossa paz, a luz que não se apaga, a luz que nos ilumina. És o amor imenso que não se cansa de nos acalentar. Ó Jesus querido, ajude-nos, oriente-nos, dai-nos força para sermos voluntários, dinâmicos e honestos no seu trabalho, Jesus. Que sejamos servos, unidos no trabalho do bem. Graças vos damos, Jesus. Obrigada. Esteja sempre conosco. Esteja sempre junto àquele que necessita do seu apoio, da sua luz, do seu remédio. Visite por caridade hospitais, proteja o nosso país, esteja no nosso lar e em todos os lugares. Que assim seja. Jesus, obrigada. Em nome de Deus, encerramos a nossa reunião, a nossa palestra desta noite, dizendo a todos vocês o nosso muito obrigado e até breve.